Olá e boas-vindas a esta nossa nova análise. Vamos direto ao ponto. A integridade corporativa vai muito, mas muito além de só evitar multas e problemas jurídicos, não é mesmo? Hoje, temos em mãos um material fascinante, que funciona como um verdadeiro guia definitivo de conduta ética para o mundo corporativo moderno. A nossa ideia aqui é explorar como as decisões que tomamos todos os dias no ambiente de trabalho vão além das planilhas ou das metas de lucro. Essas decisões moldam o ambiente ao nosso redor e, em última análise, a própria sociedade. É uma jornada que vai desconstruir totalmente aquela ideia antiga de que as regras são só amarras e vai transformar essas normas em um compasso de verdade, um compasso para a integridade. Para dar um norte, a nossa rota de hoje está estruturada assim. Primeiro, o ambiente profissional, passando por deontologia e ética, resolução de dilemas morais e os passos práticos para decisões éticas. Depois, vamos falar de liderança e compliance. E, por fim, fechar com ética e desenvolvimento social. Certo, vamos mergulhar na nossa primeira parte. 1. O ambiente profissional. Pensem com a gente. O ambiente de trabalho moderno é uma teia super complexa, cheia de hierarquias, metas agressivas e pressões diárias. Cada rotina, desde o jeitinho que a gente redige um e-mail cobrando um prazo mais apertado, até o tom de voz usado numa tomada de decisão em uma reunião, tudo isso reflete as nossas concepções éticas. O espaço de trabalho é, na sua essência, um ambiente socialmente regulado. E tem um detalhe absolutamente crucial aqui. A credibilidade de uma instituição não vive só nos resultados financeiros estelares que ela atinge, mas nos meios, no caminho percorrido para chegar até lá. A nossa convivência diária é moldada o tempo todo pelos valores que compartilhamos em cada pequena interação. Isso nos leva à nossa segunda parte. 2. Deontologia e ética. Olha, a palavra deontologia pode até soar super técnica, algo meio acadêmico e distante, mas a aplicação dela é puramente prática. Longe de ser uma corrente pesada que impede a inovação ou a agilidade de uma equipe, a deontologia profissional atua exatamente como um compasso ativo de navegação. Ela que reúne os princípios e os valores compartilhados por uma categoria inteira, garantindo aquelas coisas fundamentais, sabe? Confiança, sigilo, respeito mútuo. É a base, o mínimo aceitável de comportamento e é o que protege de verdade as nossas relações corporativas no dia a dia. E isso ilustra brilhantemente o nosso ponto. A analogia perfeita para os códigos de ética definitivamente não é a de um manual empoeirado e esquecido na gaveta. Eles são muito mais parecidos com um mapa do tesouro, um mapa que revela e sistematiza os valores institucionais que a gente precisa desesperadamente quando surge um conflito moral. Quando a pressão do dia a dia nubla o nosso julgamento e as respostas certas deixam de ser óbvias, são esses referenciais que nos ajudam a manter o rumo. Agora, um ponto de muita atenção. Existe uma fronteira sutil, porém gigantesca, entre legalidade e moralidade. Cumprir a lei simplesmente não esgota as exigências éticas. Pense no seguinte: explorar uma brecha jurídica obscura para cortar benefícios da equipe ou estender jornadas de trabalho sem nenhuma contrapartida pode até ser perfeitamente legal, mas será que é moralmente correto? Isso levanta questionamentos severos sobre a justiça daquela relação. A ética, por definição, avança muitos passos além daquilo que é meramente permitido no papel pela legislação vigente. O que nos coloca direto no olho do furacão na nossa seção 3, Resolução de Dilemas Morais. A grande questão é, como a gente age de verdade quando bater a meta entra em conflito direto com os nossos valores? Imaginem um cenário super clássico, que muita gente já viveu. O final do trimestre está batendo na porta, as metas de vendas ainda estão longe de serem alcançadas e de repente começa aquela pressão sutil da gerência para antecipar umas receitas não confirmadas nos relatórios. É nesse exato choque frontal entre a pressão brutal por resultados e a integridade que as escolhas fáceis desaparecem. É nessa hora que a verdadeira conduta ética exige que a ilusão da neutralidade seja abandonada. Sério, não dá para ficar em cima do muro. Em situações onde as relações de poder ou a pressão por resultados extremos ameaçam a dignidade de alguém, ser neutro é, na prática, reforçar a injustiça que está acontecendo. O momento exige parar, ponderar as consequências reais e assumir uma postura com responsabilidade, confrontando de frente aquelas dinâmicas que ultrapassam a linha da integridade. Mas como fazer isso na prática? É o que vamos ver na seção 4, Passos para Decisões Éticas. Para evitar pular de cabeça e avaliar as consequências antes de agir, a gente tem aqui um processo decisório bem claro e fácil de aplicar. É um passo a passo. Primeiro, identificar de forma totalmente transparente quais são os valores ou os interesses que estão brigando ali, em conflito. Segundo, avaliar os impactos reais que aquela decisão vai causar em absolutamente todos os envolvidos. Terceiro, analisar criticamente o cenário.
Essa ação é só legal ou ela também preserva a dignidade das pessoas? E por último, o passo 4, assumir uma postura responsável. É quebrar aquele modo automático do dia a dia e escolher conscientemente o caminho que fortalece os compromissos coletivos da equipe. Mudando a nossa lente para uma visão mais macro da empresa, chegamos à seção 5, liderança, integridade e compliance. Pessoal, quando a liderança, a alta gestão, falha em manter aquele compasso ético que falamos, o ambiente todo adoece, e adoece muito rápido. Isso abre as portas para falhas institucionais gravíssimas. Estamos falando de assédio moral e corrupção. O assédio destrói a saúde mental e física do trabalhador com humilhações e isolamento repetitivos, enquanto a corrupção distorce as decisões para favorecer interesses privados mesquinhos. E onde essas práticas ganham força? Exatamente nas culturas de metas totalmente irreais e de hierarquias inflexíveis. A resposta que as empresas costumam dar para essas falhas geralmente vem empacotada no famoso compliance. Mas notem como o equilíbrio é a chave de tudo. A conformidade só funciona de verdade quando existe uma estrutura balanceada. As normas legais, as políticas internas têm o seu papel, claro, mas elas precisam ter exatamente o mesmo peso que a educação e valores e um diálogo institucional aberto e sincero. Sem um engajamento humano verdadeiro, sem as pessoas comprando a ideia, qualquer sistema de compliance vira só um monte de burocracia sem nenhum efeito prático. A verdade nua e crua é que a liderança dita o tom. As decisões gerenciais influenciam diretamente como as normas são interpretadas no corredor da empresa. Se os gestores têm atitudes permissivas e fazem vista grossa para aquelas pequenas irregularidades, adivinha só? O abuso acaba sendo normalizado e isso contamina a equipe inteira. Em contrapartida, quando os líderes têm uma coerência ética contínua, eles criam um ambiente super seguro, onde o respeito vira a regra e a integridade se torna o padrão inegociável de conduta. O que nos leva para a nossa última e fundamental parte. Seção 6. Ética e desenvolvimento social. As decisões que tomamos dentro das paredes da empresa não ficam presas lá. Elas respiram o ar do mundo exterior e, ao mesmo tempo, alteram esse ar de forma significativa. O combate a práticas abusivas e a escolha por condutas éticas estão intimamente ligados aos grandes desafios macro do nosso desenvolvimento social. Organizações que fecham os olhos para injustiças internas estão apenas reproduzindo e ampliando as desigualdades da nossa sociedade. Por outro lado, empresas pautadas pela deontologia promovem ecossistemas justos. Elas influenciam de forma superpositiva as relações de trabalho, a distribuição de oportunidades e ajudam a criar um desenvolvimento econômico muito mais equitativo para todo mundo. Chegamos a uma síntese realmente poderosa aqui. A ética corporativa atua como a fundação que molda a própria justiça da sociedade. Ela não é apenas um escudo legal para proteger a empresa. Estar dentro da lei, a adequação jurídica é apenas o piso de onde devemos partir e definitivamente não é o teto. Então fica aqui a nossa reflexão final. Se as escolhas que fazemos no ambiente de trabalho repercutem de uma forma tão gigantesca em toda a nossa comunidade, até que ponto o mundo justo que todos nós buscamos depende, de forma literal, das decisões profissionais que vamos tomar hoje na nossa rotina? É algo para se pensar com certeza. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.